E nesse vídeo eu vou falar sobre 4 tipos de criptografia e além só de falar, eu vou estar demonstrando também, fazendo alguns exemplos para que na prática você consiga entender de uma forma um pouco melhor, já que na teoria nem sempre entra na cabeça. E aqui o objetivo também é te apresentar esses 4 tipos de criptografia e não te explicar como funciona o algoritmo delas, porque é muita matemática e eu admito que eu não tenho capacidade para conseguir te explicar esse tipo de algoritmo, porque é bem complexo. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e a gente vai dar uma olhadinha no DS, AES, RSA e Blowfish, tá? 4 tipos de criptografia bem conhecidos, uns mais do que outros, e são 4 tipos aí que fizeram um pouco parte da história, certo? Então, vamos dar uma olhada no primeiro aqui da lista, que é o DES, que é o Data Encryption Standard, e o DS é uma rede de Feistel, esse é o tipo de algoritmo que é utilizado para ela, com uma chave de 56 bits e mensagens de 64 bits. Aqui a gente tem o funcionamento desse cara de uma forma não tão matemática assim, onde ele passa por 4 etapas. A etapa de expansão, a etapa de mistura das chaves, a etapa de substituição e a etapa de permutação, tá? Então, são 4 etapas para que a gente chegue na criptografia, né, final, no caso do DS. E a gente, daqui a pouco, já vai dar uma olhada tecnicamente na parte prática, como que isso funciona, beleza? Porque, de fato, matematicamente é muito complicado. O DS, ele basicamente ele já está meio que fora de linha, porque existem alguns tipos de ataque a ele e outros tipos de criptografia já vieram para substituir esse cara. E a gente tem aí 3 tipos de ataque bastante constantes e bastante, como que eu posso dizer, bastante provados, que podem fazer com que uma chave criptografada em DES ela seja descoberta. A gente tem a criptoanálise como principal pilar dentre essas 3 técnicas. A gente tem a criptoanálise diferencial e a criptoanálise linear, tá? Ambas são uma análise em cima da criptografia em si e de uma forma bastante matemática, e ambas foram descobertas ali nos anos de 1980. Também assim como a última técnica que a gente tem, que é o Davis Attack, tá? Que é o Improved Davis, também conhecido, e ele tem 51% de sucesso. Então, se ele tem mais do que a metade de sucesso, não é só jogar uma moeda para cima e ver o que dá, porque ele tem mais do que a metade de sucesso e você necessita para esse ataque 2 elevado a 50 de textos puros conhecidos para que você consiga, e poder computacional, obviamente, para que você consiga decriptar algum tipo de chave em DES, beleza? Afonso, sopa de letrinha. Pois é, amigo, esse papo de criptografia é muito matemático e assim como eu falei em outro vídeo dessa série aqui, dessa playlist, se você tem algum brasileiro ou alguém que fale português explicando esse conteúdo em vídeo, coloca aqui nos comentários, tá? Pra gente compartilhar o conteúdo só em português e em vídeo, beleza? Artigo não, porque artigo a gente vai deixar no comentário fixado, vai ter links para você ler mais sobre esse assunto aprofundado. Mas em vídeo eu sei que tem muita gente que curte, então se você tiver em português, principalmente um brasileiro, deixa aí nos comentários que a gente fixa também, se for bacana. Agora vamos para o AES. O AES ele já é um pouco diferente e ele é a evolução do DS, a gente pode se dizer. O AES ele é um subconjunto de cifras de bloco Hinge. É difícil pra caramba falar isso. Rijndael. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se não for também, desculpa, não tá em português. E basicamente isso é uma família de cifras com diferentes tamanhos de chaves e blocos, ok? Então é baseado, o AES, o Advanced Encryption Standard, ele é baseado nesse bloco de Rijndael, ok? E o nome
tradicional, na realidade, dessa criptografia não é AES, é esse nome que está em negrito aí na tela. E ele substituiu o AES, o DS no caso, e ele foi incluído no padrão ISO IEC 18033-3. A ISO é basicamente uma normatização, é basicamente uma padronização. Existem várias ISOs por aí, inclusive as ISOs de família 27000, né? 27001, 27002, que são sobre segurança da informação, gestão de segurança e assim por diante. Ele é eficiente, o AES, ele é eficiente tanto em software quanto em hardware, diferente do DS, que não é tão eficiente assim no hardware e talvez nem tanto assim no software também. E ele tem um tamanho de bloco fixo de 128 bits e um tamanho de chave de 128, 192 ou 256 bits. Ele é um pouco diferente do DS que a gente viu. E aqui a gente tem a descrição de alto nível do algoritmo, todos os 4 passos que existem de forma bem básica, descritos. Por que básica? Porque tem um link no comentário fixado que você entra e você vê a parte matemática desse Paranauê e é bizarro. É muito bizarro. O cara tem que gostar muito de matemática de fato para conseguir entender isso daqui tudo. Não, putz, é foda. E basicamente ele tem o key expansion, ele tem o add round key, o sub bytes, shift rows, mix columns, add round keys, já falei, e basicamente ele tem essas etapas. E aí nesse link da Wikipedia ele descreve etapa por etapa como que cada uma delas funciona. Então se você tiver interesse, dá uma olhada lá que vale a pena. Aqui tem prints da esquerda para a direita, tá? De cima para baixo de como funciona desenhadinho, mas até desenhadinho fica difícil pra cacete. Vamos ser sinceros, né, rapaziada? Se você acha fácil aí, cara, parabéns, você tem um dom incrível para matemática e criptografia. Agora vamos pro RSA. O RSA ele não tem nada de Advanced Encryption, Data, não sei o que lá. Ele é basicamente o nome de 3 pessoas, o sobrenome dos 3 criadores. Rivest, Shamir e Adleman. Talvez o nome ou sobrenome, eu não me lembro agora. Eu acabei de ler sobre isso, eu não me lembro. E ele é um dos principais sistemas de criptografia de chave pública e é amplamente utilizado para transmissão segura de dados. Nesse sistema criptográfico, a chave de encriptação é pública e é diferente da chave de encriptação privada. É aquele esquema de chave pública e privada e com certeza na área de segurança da informação você já esbarrou por aí com algum tipo de RSA. A gente tem, por exemplo, lá na parte de criptografias de SSL, um esquema desse, onde a gente tem uma chave pública e uma chave privada para fazer a configuração de um SSL dentro de um site. Se você já fez essa configuração em alguma hospedagem, você sabe muito bem do que eu estou falando e quando a gente for para ver a prática, a gente vai ter certeza disso. Ele é considerado um dos sistemas criptográficos mais seguros e já mandou por terra todas as tentativas de quebrá-lo. Foi também o primeiro algoritmo a possibilitar a criptografia de assinatura digital e uma das grandes inovações em criptografia de chave pública. Então, quando a gente faz a assinatura digital de um contrato, por exemplo, normalmente esse contrato ele é criptografado, essas assinaturas elas são criptografadas também com RSA. Então, quando a gente faz uma assinatura em alguma plataforma, normalmente é RSA que rola por trás. Tá? A gente tem aqui os funcionamentos, a geração de chaves dele e tudo mais. O link também está no comentário fixado. E eu já declaro aqui que eu não vou tentar explicar isso porque eu não consigo. É simples, gente. É mais fácil ser sincero do que ficar dizendo que eu sei tudo e na real não sei. Agora a gente tem o Bluefish. O Bluefish ele vem antes do RSA, ele também não é tão forte quanto o RSA. O RSA é mais forte do que o Bluefish no quesito de segurança. E o Bluefish na criptografia é uma cifra simétrica de blocos que pode ser usada para substituição do DS, assim também como o AES veio para substituir o DS, certo? Ele é um algoritmo que possibilita em torno de 19 anos de uso, tá? Ele possuía em torno de 19 anos de uso. E era vulnerável, o DS no caso, né? Era vulnerável a ataques por força bruta devido ao tamanho de sua chave de 56 bits. Então o Bluefish ele veio para ser uma opção do AES, tá? AES, Bluefish na mesma época, pá. E aqui tem uma simbologia da forma de criptação e decriptação desse cara, ok? E aqui também, novamente, as partes de matemática pura.
com certeza vai deixar sua mente bugada. E também uma diferenciação dos dois tipos de derivações do Blowfish. O Blowfish ele tem o Two Fish e o Three Fish, ok? Que são basicamente derivações, uma que veio em 1998 e a outra que veio em 2008, ok? Então a gente tem essas derivações. Se você quiser entender mais, você pode pausar o vídeo e ler o que está na tela ou ir nos documentos do link fixado. E bem, olha só, agora a gente vai dar uma olhadinha na prática, como que funciona essa criptografia, como que ela sai e basicamente se a gente consegue entender alguma coisa de uma forma mais nítida, visualmente falando, beleza? Então vamos dar uma olhada nisso aí. Show! Aqui eu tô com algumas abas abertas, beleza? E essas abas eu tenho o seguinte, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o base 64 Decode, porque a gente vai precisar dele. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês desse cara. A gente aqui também tem um DS Online Encryption, um AES Online Encryption, um RSA Encryption e Decryption e um Blowfish, tá? E a gente vai dar uma olhada nesses caras agora, como é que eles funcionam, quais opções que a gente tem deles. Primeira coisa, eu coloquei aqui guia anônima como frase para ser criptografada. Aqui a gente está no DES, aquele que é antigo, foi substituído por algumas falhas e tudo mais. Aqui ele sempre tem um mode, eu só estou colocando no ECB, que é o padrão. Aqui é o seguinte, para fazer essa criptografia, a gente precisa de uma chave privada, certo? E essa chave privada, ela precisa ter um número mínimo de tamanho. Então, nesse caso aqui, a gente precisa ter uma chave privada grande. Ela não aceita chaves privadas pequenas por conta da configuração desse cara. A gente precisa ter, no mínimo, 16 bits para fazer a criptografia dessa informação. Então, eu coloquei muito mais do que isso, porque eu quis deixar a mesma chave do DS lá no AES. E nessa configuração do AES que eu estou utilizando aqui, eu estou utilizando 32 bits para senha. Então eu preciso que a minha senha ela tenha no mínimo 32 caracteres no AES, né? Então eu quis colocar a mesma chave, a mesma secret key, para a gente comparar AES com DS realmente, beleza? Então vamos lá. Aqui no DS eu vou fazer a criptação e basicamente a única coisa que eu tive que selecionar foi o mode, que é ECB ou CBC. Eu coloquei o ECB, que é o padrão. E aqui o formato de saída, né? Que é base 64. A gente vai sair em base 64, beleza? E é só isso. Tá? A gente coloca o encrypt e ele saiu o resultado aqui para mim. Esse resultado, ele tá em base 64. Aí você pensa, pô, Afonso, é fácil, né? É só pegar esse cara, colocar lá no base 64 e ver o resultado dele. Se eu faço isso, como está criptografado, obviamente vai dar um negócio que não faz sentido, totalmente aleatório, porque está criptografado. Ok, Afonso, e como que eu consigo resolver essa criptografia? É simples, eu tenho que colocar o valor criptografado e a secret key, que é como se fosse uma senha, para a gente descobrir quais são as informações em texto. E aí aqui eu recebo o resultado em base 64, e desse resultado em base 64 eu tenho o resultado em texto. Se eu pegar esse cara e jogar lá no base 64 Decode, aí sim ele vai me dar o resultado correto. Por quê? Porque basicamente eu estou abrindo essa frase. Essa frase aqui ela está criptografada com uma senha, que é a secret key. Eu coloquei a secret key, ele liberou um base 64 legível, que é o base 64 com o valor que eu criptografei. Esse valor podia ser uma senha, esse valor podia ser uma assinatura, esse valor ele podia ser vários tipos de situações, ok? Agora vamos para o próximo passo, que é o AES, que é a evolução do DS, que veio depois e tudo mais. Aqui a gente pode tanto criptografar texto quanto arquivo. A gente vai criptografar texto para ter o mesmo exemplo para tudo, mas poderia também colocar um arquivo aqui. Tá? Então, sei lá, um arquivo de uma foto, um arquivo de texto, uma planilha, poderia estar colocando aqui. Novamente, a gente tem a opção do ECB ou CBC, coloquei no padrão. Aqui no size eu coloquei 256, não 128, para a gente ter uma secret key de 32 bits, ok? Eu quis optar por isso. Então aqui eu tenho 32 caracteres como senha, que é o mesmo que a gente tem lá no DS. E aí eu vou colocar para encrypt. Coloquei para encrypt, ele saiu esse base 64. Desse base 64 eu vou jogar aqui e novamente ele vai dar coisas aleatórias que não fazem sentido, porque está criptografado, né?
Para descriptografar, da mesma forma, a gente vai colocar aqui, a gente vai ter que selecionar o key size, que é uma coisa que a gente não precisa selecionar no DS. O DS ele não tem opções de key size, tá? Ele não tem esse tipo de coisa. E esse é um outro ponto que vai dificultar para a descoberta da senha, para a descoberta da chave privada do AES, porque você vai precisar saber qual é o tamanho da chave que foi utilizada. É uma chave de 128? É uma chave de 256 ou de 192? Então é um outro fator, uma outra variável. E aí eu coloco aqui a chave, dou um decrypt, ele vai passar para mim um base 64 válido, que eu posso decodar para texto. E aí aqui no base 64 de novo, eu coloco esse cara e ele dá corretamente para mim, porque eu já descriptografei ele com a chave correta e com o size correto. Afonso, o que acontece se eu colocar um valor errado? Ele dá errado porque ele está dizendo o seguinte, não tem como, não tem como. Essa secret key, ela não tem 128 bits, ok? Ela não tem 128 bits, ela tem mais. Até porque 128 bits a gente teria um número, um tamanho de chave diferente. A gente teria um tamanho de chave diferente. Eu não poderia estar colocando esse tamanho de chave aqui numa 128 bits. Ó, por exemplo, eu vou estar mudando aqui para 128 bits e vou dar um encrypt. Ele está dizendo o seguinte, você tem que estar utilizando 16 caracteres para uma de 128 bits. Tá? Se eu colocar em 192 bits, ele vai dizer que você tem que estar utilizando 24 caracteres para uma chave de 192 bits. E aqui no caso da chave de 256 bits, a gente tem 32 caracteres, beleza? Tem 32 caracteres aqui. Show, que daí dá certinho, funciona bem e tudo mais. Então é uma outra variável, o tamanho em bits dessa chave. Agora para o RSA, que é o que eu falei lá, que a gente tem na configuração, por exemplo, de algum tipo de certificado, de criptografia e tudo mais. Aqui em cima eu não mudei as opções dele, eu deixei ele padrão 1024 bit, deixei ele com encrypt RSA, não com decrypt, mas a gente já vai ver o decrypt. E o que funciona aqui? Basicamente, olha só. Aqui eu tenho o seguinte, a chave pública e a chave privada, que é um conjunto, eu preciso da chave pública correta e da chave privada correta para descobrir alguma coisa, tá? E aqui eu tenho o texto que eu quero criptografar, que é a frase guia anônima. E essa frase guia anônima, ela tem essa saída aqui. Tá? Essa é a saída criptografada da chave guia anônima para essa public key e para essa private key. Se eu pegar esse cara e jogar lá no base 64 encode, Afonso, o que acontece? Ele dá erro, ele dá coisas aleatórias, perturbadas que não fazem sentido. Agora, Afonso, o que vai acontecer se eu colocar para fazer um decode e colocar o RSA incorreto? Então, olha só, quando eu faço isso daqui, ó, decrypt RSA, ó, decrypt RSA. O que acontece? Lembra que essa frase aqui, esse bloco, ele era o bloco criptografado, né? Ele era o resultado final. Agora eu estou na descriptografia, então eu tenho que colocar a public key e a private key correta. O que acontece se eu colocar errado? Olha só, vamos colocar errado? Vamos colocar um 0 aqui no início. Ele dá erro. Exato, ele dá erro, senhoras e senhores. Porque ele precisa das duas coisas corretas. Ele não tem apenas uma variável de segurança. A AES que a gente viu, a única coisa, a DS que a gente viu, a única coisa que ela tem de segurança é o secret key. É isso. Se eu descobrir o secret key do DS, eu consigo descobrir qual informação que está sendo criptografada. O DES, a gente tem, além do secret key, o tamanho da chave, o key size dela. E aqui no RSA, a gente tem como se fosse duas senhas, a pública e a privada. A pública, ela é pública, e a privada, ela é apenas do servidor que está fazendo essa criptografia. Então aqui, basicamente, a gente tem dois tipos de informações, dois blocos gigantescos para fazer a senha desse cara. Agora vamos voltar para o encrypt e vamos ver um negócio interessante. Eu vou voltar para o encrypt, né? E deixa eu colocar aqui guia anônima, não esse trecho gigantesco. Beleza? Ele passou ali para minha hash. E aqui você pode ver que existem tipos de cifras para RSA. E esses tipos de cifras, eles são bastante comuns também na parte de certificados, onde você tem que fazer as configurações disso. E cada tipo de cifra que eu mudo, o resultado final ele é diferente, ok? Se você prestar atenção ali, o resultado final é totalmente diferente.
tá? Com RSA puro ou RSA agregado com algum outro tipo de cifra. Beleza? Vamos para o Blowfish, e o Blowfish ele é muito parecido com o AES e o DS no quesito variáveis. A única variável que a gente tem é a private key dele e ponto. Tá? Não é tão complexo quanto o RSA. Aqui a gente tem o seguinte, eu vou dar um encrypt, tá? Com a senha 0123, é isso que eu estou utilizando como senha. A diferença é que o Blowfish ele permite que eu coloque uma senha curta, coisa que as outras AES e DS não permitem. A private key ela precisa ser um pouco mais longa, ela precisa ter bits mínimos. E esse daqui foi o resultado que ele me deu. O resultado aqui que se eu colocar no base 64 como prova de conceito de novo, ele não funciona, tá? E se eu mudar a senha aqui, ok, vai funcionar, obviamente. Agora vamos ver o seguinte. Eu vou colocar para decryptar, tá? Decryptei. Decryptar é aqui, né, Afonso? Decryptei esse cara, ele se transformou em guia anônima. Agora vamos mudar a senha? Vou mudar a senha, 012. E ele deu erro. Ele deu erro porque essa não é a senha. Ele deu erro porque, cara, essa não é a senha. A senha é 123. Essa não é a senha. A senha não é 012, a senha é 0123. Então, se eu colocar correta, ele vai. Se eu colocar, sei lá, 3 a mais aqui, vou colocar vários 3 a mais. E foi, e não foi. Deu erro. Porque essa não é a senha dessa bagaça aqui. Então, basicamente, esse é o funcionamento da Blowfish. Tecnicamente não, mas visualmente, né? Para que fique mais nítido, mais claro, mais fácil de entender. Então, basicamente é isso. Esse foi o vídeo sobre essas criptografias todas e tem que ser bom. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, e se você quer seguir nessa carreira de criptografia e matemática e etc., vai em frente, vai à luta e boa sorte. Valeu e até mais.